últimos tempos, esses últimos dias que vem passando na minha vida, eu venho conversando com algumas pessoas e com isso as pessoas perguntam pra mim: o que te fez mudar? Por muitas vezes eu acabo respondendo: foi uma decisão que eu decidi tomar, foi uma escolha. E agora eu quero te convidar a refletir comigo um pouquinho aqui, ó. Em Romanos 12:2 fala a seguinte forma, fala as seguintes palavras: não vos conformeis com os tempos de hoje, mas vos transformeis através... Espera aí, deixa eu ver certinho aqui na minha cola. Ó, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí agora eu te falo, o que me fez mudar, na verdade? Se você me perguntar hoje, o que foi, o porquê que você mudou, o porquê que você tá assim dessa forma hoje? Primeiro, eu decidi abrir mão da ignorância. A partir do momento que você abre mão da ignorância, automaticamente o senso de consciência começa a habitar dentro de você. E com você adquirindo a consciência, você passa a ter responsabilidade dos seus atos. Por quê? Porque é muito fácil você fazer um monte de besteira e aí depois você não quer se responsabilizar por ela. Você quer culpar alguém. E na verdade não, na verdade muita coisa que acontece nos dias de hoje nada mais é que falta de responsabilidade. O mundo tá do jeito que tá hoje porque falta responsabilidade. As pessoas não querem se responsabilizar pelos seus atos. Eu por muito tempo não quis, por ignorância, por não querer me desenvolver como pessoa, eu ficava fazendo uma par de besteira aí. E com isso eu ficava criando um monte de justificativa para as besteiras que eu fazia. E detalhe, nunca era culpa minha. Comecei a estudar umas paradas legal. Uma das coisas que me ajudou bastante na minha transformação de mentalidade, para que eu possa ter cada vez mais o autocontrole da minha vida, é o que? É eu estudar um pouco de estoicismo. Tem muita coisa no estoicismo que ajuda a gente a ter mais controle sobre a nossa vida. E a Bíblia também me ajudou, certo? Porque tem uma passagem no livro de Provérbios que fala que o homem que não tem controle de si só é como se fosse uma cidade sem muro, ou seja, qualquer um invade. E o que essa passagem de Provérbios tem a ver com o estoicismo? De você ter controle das coisas, velho. De você ter controle de si mesmo. Porque eu não tenho controle do jeito que a outra pessoa vai me tratar, mas eu tenho controle da maneira que eu vou reagir. Então, se a outra pessoa foi grosseira comigo, se outra pessoa me desrespeitou, se outra pessoa me traiu, mano, isso fala como ela é. A maneira como eu vou reagir mediante essa situação vai dizer quem eu sou e como eu sou. Entendeu? Então eu venho entendendo muita coisa. Então a minha mentalidade hoje é totalmente diferente. Por quê? Porque eu abri mão da ignorância. E no auge da minha ignorância eu tinha uma frase bastante clichê que muita gente fala essa frase. Ai, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Essa frase, ela vem com um peso de ignorância que você não faz ideia, quase uma tonelada. Por quê? Vou te explicar por quê. Eu falava isso porque eu não sabia o significado dela. Na verdade, eu sou grato por tudo que eu passei na minha vida. Por que eu sou grato? Porque tudo que eu passei nessa vida, por tudo que eu fiz nessa vida, desde as coisas boas e as coisas ruins,
me trouxeram onde eu tô hoje. Me deram a bagagem que eu tenho hoje nas costas. Por quê, mano? Porque é o seguinte, se eu não tivesse passado pela metade das coisas que eu passei, talvez eu não estaria fazendo esse vídeo pra você agora, eu não estaria gravando essa mensagem pra você agora, certo? Ou então eu não estaria nem preocupado em querer me desenvolver. Então o que acontece? Eu sou grato por tudo que eu passei, porque me fez chegar até aqui, certo? Mas eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Por que eu me arrependo? Porque muita coisa do que eu fiz não tinha a menor necessidade de ser feito. Então, antes de você falar assim, ó, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, volta um pouquinho, mano. Vai lá, pensa um pouco, se coloca no lugar da outra pessoa, né, mano? Revê se tudo aquilo que você fez realmente tinha necessidade de ser feito. Às vezes você fez uma coisa boa que a outra pessoa foi ingrata. E aí? Você se arrependeu de ter feito? Na Bíblia fala sobre isso também, né, mano? Não deixai-vos de fazer o bem, né? Ou faça o bem sem olhar a quem, ou sem esperar nada em troca. Na Bíblia fala tudo isso. Só porque que as pessoas não querem hoje se espiritualizar, as pessoas têm uma resistência sobre mensagem bíblica, sobre a Bíblia. Sabe por quê? Porque é o seguinte, depois que eu passei a ler a Bíblia, depois que eu passei a estudar, né, depois da minha conversão, eu passei a entender algumas coisas. A Bíblia, ela não é difícil de você decifrar, ela não é difícil de você entender ela, muito pelo contrário, ela é difícil de você engolir, porque muita coisa que fala na Bíblia ali vai bater de frente com o que você pensa, vai bater de frente sobre muita coisa como você age, principalmente. Você tá entendendo? Então, por isso que as pessoas ficam longe, né, dessa parada de palavra de Deus, desses bagulho, porque as pessoas não querem ser afrontadas, mano. Sabe? Tudo que afronta a gente mexe com o ego. Eu falo isso por experiência própria, mano. Eu sempre procurei me conectar com pessoas ou com coisas que iam a favor do que eu pensava, a favor do que eu fazia. Hoje eu tô aqui porque lá atrás eu precisei desse amigo, né, mano? Eu precisei dessa pessoa que viesse me afrontar. Por mais que eu não fosse ouvir, eu precisava dessa pessoa ali, ó. Ô, mano, ô Carlos, isso que você tá fazendo tá errado. Isso que você tá fazendo, você tá metendo cagada. Para com isso. Não tá certo. Eu precisei disso, mas eu não tive. Muito pelo contrário. As pessoas que se conectavam comigo, as pessoas que estavam sempre à minha volta, o que fazia? Tava sempre massageando meu ego. Via eu fazendo uma besteira, queria ir junto. Falava se não tinha espaço pra ela também. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ó, hoje eu tô aqui pra te servir como base daquela pessoa que eu não tive. Então eu quero ser essa pessoa pra você. Então, antes de qualquer coisa, velho, a gente tem que ter responsabilidade. Entende? Então, essa mensagem é basicamente pra isso, mano. É pra te ajudar. É pra ajudar você a refletir aí no que você tá fazendo. Entende? Muita coisa que eu fiz, mano, hoje eu tô pagando o preço, certo? Mas não pensa você, mano, que eu tô pagando o preço emburradinho ali, nervosinho, não, velho. É fácil? Não é fácil, mano. É chato. Às vezes a pessoa não quer se responsabilizar por tal coisa por conta disso, mano. Porque sabe que o preço que vai pagar muitas das vezes é alto, mano. E aí prefere ficar naquela vidinha ali, mano. Sabe? Ai, é normal tal coisa, é normal viver dessa forma. Ai, é assim mesmo. As pessoas são assim. Nem tudo é normal, velho. Nem tudo é normal. Muita coisa pode ser comum, mas a maioria delas não é normal. Isso eu posso te garantir.
Então para um pouquinho, reflita nessas palavras e toma um rumo para sua vida, porque a autorresponsabilidade mudaria 90% das coisas da nossa vida. Isso pode ter certeza. O que falta na gente é responsabilidade, nada mais que isso. E depois decisão, né? E o resto é consequência.